Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tacho no Ponto. Hoje estamos aqui para fazer mais uma sobremesa e desta vez vai ser um bolo de cenoura com uma cobertura de chocolate. Espero que gostem. Entretanto, queria só referir que o vídeo anterior fiz uma torta de laranja. Não sei se já foram ver, mas passem lá para espreitar que vão gostar, de certeza. Eu vou deixar aqui em cima deste lado ou deste, vou deixar aqui um link para poderem entrar depois no vídeo da torta de laranja. Então os ingredientes vão ser, portanto, 400 gramas de cenoura partida aos bocadinhos, são 4 ovos que vão ser, portanto, separados em 4 gemas e 4 claras. Portanto, as claras vão servir depois para bater em castelo, para juntar depois ao preparado. É uma colher de sobremesa de fermento em pó, é uma xícara de óleo, uma chávena de óleo, 2 chávenas de farinha e 2 chávenas de açúcar. Depois vamos ter, para fazer a cobertura do chocolate, no final vamos ter uma tablete de chocolate de 200 gramas e umas natas para juntar, portanto, para fazer aqui um ganache, portanto, do chocolate para cobrir depois o bolo. Entretanto, vamos precisar de um liquidificador para misturar, portanto, todos os ingredientes. Ora, vamos começar então por juntar, portanto, aqui as 4 gemas. Ups, está a fazer barulho. Juntamos agora a chávena ou a xícara de óleo. Agora juntamos as 2 chávenas de açúcar ou xícaras. Se não deitamos nada para fora. Ok. E juntamos agora por último, portanto, as cenouras partidinhas aos bocadinhos. Deixa-me fazer aqui assim para se ver. Está, cubinhos pequeninos, para ser mais fácil de desfazer tudo. Ok. E agora vamos bater. Vou tapar aqui. Agora que já temos isto tudo bem misturado, vamos juntar aos poucos aqui a farinha. Vamos ligar. Ora, uma chávena. E a outra chávena. Vamos tentar misturar aqui. Agora vou só empurrar um bocadinho o que está aqui preso nas laterais, para isto ficar tudo bem misturadinho, não ficar aqui ainda bastante farinha agarrada. Então mais um bocadinho e fica prontinha aqui a massa. Agora vamos só juntar a colherzinha de fermento. E agora acho que fica tudo. Isto é muito simples, não tem muito que saber. É só meter para aqui os ingredientes e mexer tudo uma vez. Pronto, já está tudo batido. Agora vamos preparar as claras em castelo. Entretanto, passamos já para aqui a mistura. Está um cremezinho muito bonito, como se pode ver. Pronto, agora vamos passar aqui para as claras, vamos batê-las em castelo.
Já estão batidinhas. Vamos já ver se está tudo direitinho. Desligar aqui da corrente. Ora, parece que não cai nada. Quer dizer que está impecável. Agora vamos misturar isto. Vamos juntar aqui com a massa. Vamos passar para aqui aos bocadinhos. E vamos incorporar que é para ficar uma massinha leve e fofa. As claras em castelo depois é que dão aqui esta leveza ao bolo para ele ficar fofo. Este é um daqueles bolos simples, práticos e geralmente sai sempre bem à primeira, não há cá história. Podem fazer à vontade, depois deixem ficar aí nos comentários se já fizeram este bolo ou se fazem de maneira diferente, que é sempre bom partilharmos as experiências. Por aqui o resto. Claras em castelo ou claras em neve, como dizem os nossos amigos brasileiros. Acho que é assim, claras em neve. Corrijam-me se estiver enganado. Pronto, a massa já está mexida, já está perfeita e agora vamos meter isto aqui na forma que eu já previamente untei com manteiga e pus um bocadinho de farinha. Entretanto, o forno já está, portanto, pré-aquecido a 180 graus. Agora é só misturarmos aqui, metemos aqui isto na forma e depois levar ao forno por 30 a 40 minutos, sensivelmente. Portanto, é uma questão de depois fazermos o teste do palito. Ao fim dos 30 minutos vamos confirmar se estará ou não cozido. Se não, deixamos estar mais um bocadinho. Está a massa toda já na forma, prontinho para ir ao forno. Cá está ela. Pronto, agora vamos levar ao forno por 30 a 40 minutos. Agora deixamos ficar aqui e o forno vai fazer o seu trabalho. Vamos pôr 32 minutos e depois vamos ver como é que está. Vamos lá ver como é que está o bolo. Já terminou o tempo. Ok, vamos abrir. Vamos lá ver então. Agora vamos aqui fazer o testezinho do palito. Parece-me que já está cozido. Pronto, está na hora de tirar o bolo. Olha isto. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Vamos só deixar arrefecer um bocadinho para depois desenformar. E a seguir preparamos aqui a cobertura de chocolate. A forma que eu estou a usar tem, portanto, 28,5 daqui até aqui, ou seja, o diâmetro, 28,5 e uma altura de 10 cm, para terem como referência. Portanto, dá um bolo ainda bem altinho. Vamos agora preparar aqui a cobertura. Temos aqui o pacotinho de natas e vamos deixá-lo aqui ao lume até começar a borbulhar. E assim que borbulhe, desligamos e pomos aqui o chocolate para ele derreter aos poucos. Só deixar aqui aquecer um bocadinho. Já vai começar a borbulhar, já está, já se pode ver. E agora desligamos.
Já aqueceu o que tinha a aquecer. E agora vamos pôr o chocolate. Está a partir aos quadradinhos. E deixamos ficar durante 1 minuto aqui nas natas. Pronto. Agora é só deixar 1 minutinho para depois começarmos a misturar tudo. Vamos lá ver. Já está meio derretido. Como podem ver, ele já se está a desfazer. Estou a usar aqui uma vara de arames pequena. E agora é só ir mexendo até que isto se faça um molho. Já está a ganhar cor, forma. Está a ficar impecável. Este é o ganache de chocolate, que também serve depois para poder colocar nos bolos, recheá-los. Está impecável. Vamos agora provar. Por aqui um bocadinho de canela e vamos aqui partir uma fatia. Opa! Ora, espetacular! Prontinho. Vamos lá provar como é que está. Perfeito. Muito bom. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Neste caso foi o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Agradeço a vossa presença e partilhem com os vossos amigos se gostaram. Deixem ficar nos comentários e até ao próximo vídeo. Muito obrigado. Até à próxima.